estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso tirar por tudo que tu és? Você me libertou. Beautiful Lord, the King of my heart, how I love your ways. The beautiful sun, bright and morning star.
Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, o que for aí onde você está. Depois de ouvir essa música foi gravada uns 2 anos atrás, eu acho, lá em Londres, numa igreja que a gente foi convidado para ministrar. Foi um tempo que agora tá difícil, né, pensar dessa maneira. Era muita gente tinha lá e até mesmo muita gente em cima do palco e tudo. Hoje é impensável, né? Mas foram tempos bons, mas nós podemos continuar adorando o Senhor da maneira que a gente puder, né? Ele é digno de louvor e adoração. Eu quero falar hoje sobre o cativeiro de Israel, né? Lá em Jeremias 29, já pode ir abrindo aí. Jeremias 29, que nós vamos ler bastante aí. E então o nome da mensagem é uma pergunta, é lockdown ou cativeiro, né? E nós vamos fazer uma comparação. Vamos orar primeiro então. Vai abrindo em Jeremias 29 e oremos. Senhor, te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por esse momento de adoração com música, né, que nós tivemos aí. E te pedimos, Senhor, que em breve possamos voltar a fazer esse tipo de reunião e congressos de adoração e tudo que a gente gosta de fazer, né? Mas enquanto isso, nós vamos te adorando e vamos fazendo do jeito que podemos, né? Porque somos um povo que não desiste, somos um povo que sempre se renova, sempre se reinventa, né? Então pedimos, Senhor, fale conosco hoje, em nome de Jesus. Amém. É a carta aos exilados, né? Jeremias 29, de 1 a 14, nós vamos ler aqui, ok? Jeremias 29, 1 a 14. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do Palácio Real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos, os artífices, foram todos deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Uquias, aos quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o rei de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor.
eu os trarei de volta do cativeiro, eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Amém. É muito interessante, né, o que Jeremias disse ao povo e da parte de Deus, né? Ele disse para ficar lá, para se casar, para ter filhos, se multiplicar e não diminuir. Também disse para orar em favor da cidade, né, que era a cidade do cativeiro, e orar pela prosperidade dessa cidade, a qual faria eles prosperarem também. Ou seja, se nós estamos cativos num lugar porque Deus nos deportou, como diz aí a carta, né? Em lugar de amaldiçoar o lugar onde nós estamos, nós temos que orar em favor desse lugar, porque se esse lugar prosperar, nós vamos prosperar também, né? É uma questão de obediência. Também disse para não darem ouvidos aos falsos profetas, porque eles incentivaram a rebelião, entre outras coisas, né? Dizendo que não tinham sido enviados por Deus. Deus disse através de Jeremias que esses profetas não foram enviados por ele, né? E depois de cumprir os 70 anos, o Senhor os traria de volta, mas também disse que o buscassem ali dentro do lugar de cativeiro, né? Porque ele se deixaria achar e então os tiraria de lá. Ou seja, que uma vez cumprido o tempo de cativeiro, o Senhor os levaria de volta para a terra deles, né? Multiplicados, prósperos, com mais sabedoria, com mais conhecimento, né? Interessante. Hoje nós nos encontramos em um tempo como de cativeiro, uma espécie de cativeiro, né? Digamos assim. E em tempos de cativeiro você deve respeitar e obedecer às ordens dos que estão no comando, dos governantes, dos líderes, seja lá quem for. Não temos a liberdade como costumávamos ter, né? Mas temos uma certa liberdade com várias restrições. Mas se obedecermos às restrições, estaremos bem, estaremos a salvo. Já não podemos fazer as coisas como gostávamos de fazer, né? Essa que é a verdade. Não podemos fazer grandes reuniões, nem podemos ir e vir livremente, mas só cumprindo com os protocolos estabelecidos pelos governantes. O povo de Israel estava cativo numa terra que era rica e próspera, que era a Babilônia, né? Assim como hoje nós estamos aqui, estamos no Reino Unido, quem está no Reino Unido, outros estão em outros lugares de prosperidade, outros lugares bons, né? Tendo que cumprir com esses protocolos, tendo que estar nesse lockdown imposto, né? Assim nós estamos também, mas é muito interessante e precioso, né? Entender que graças à obediência do povo, naquela ocasião, lhes foi concedido fazer reuniões em suas casas, pequenas reuniões em suas casas, como se fossem células, né? Mas o mais interessante disso e mais precioso de tudo isso é que dessas reuniões nas casas ali na Babilônia é que surgiram as sinagogas, né? E as sinagogas são o local de reunião dos judeus que manteve a história viva de Israel até os dias de hoje. Até os dias de hoje eles se reúnem em sinagogas, né? Elas subsistem, né, até o dia de hoje. Graças às sinagogas é que foi mantida essa história viva de Israel. Eles deram um jeito de se reunir, de adorar a Deus, de estudar sobre eles, tinham saudade do templo. O templo foi destruído por Nabucodonosor, já não tinha mais o templo, não tinha mais a referência do templo, né? Mas eles deram um jeito de se reunir. Então, a célula não é algo novo não, viu, irmão? Isso aí existe desde os tempos da Babilônia, ali do cativeiro de Israel, que o povo começou a se reunir em casas e aí surgiram as sinagogas, né? Eu tenho muitas vezes visto durante a minha vida, né, que da dor e do sofrimento muitas vezes nós conseguimos algumas soluções que depois se tornam algo útil, né, para o resto das nossas vidas. Da dor e do sofrimento muitas vezes surge uma sabedoria, uma coisa, uma esperteza que nós não tínhamos, né?
Então, essa dor, esse sofrimento aguça nosso sentido, né? E nos reinventamos. Mas precisa haver temor e obediência, né? Não adianta dizer que eu tenho fé e em nome dessa fé eu desobedeço as leis do lugar, me torno um rebelde, me planto como um rebelde, começo a profetizar falsamente só para ganhar adeptos que pensem como eu penso, sem me importar, né, com o que vai acontecer com o povo em si. Esse vírus, ao meu modo de ver, hoje nós estávamos conversando com minha esposa e essa mensagem surgiu da nossa conversa. Ele estava lendo sobre Jeremias, a gente começou a conversar, ele me deu umas ideias muito ricas, muito interessantes. Isso é bom de conviver com uma mestre, né, na palavra de Deus. E eu estou sempre ouvindo, aprendendo também com ela, né? É claro que ela também aprende comigo algumas coisas, mas ela que é a teóloga, né? Eu sou um pregador do povo mesmo, povão. Mas é bom porque você aprende, você consegue aplicar isso com seus pensamentos, com aquilo que Deus tem te falado, né? Então não adianta dizer que eu tenho fé e em nome dessa fé eu desobedeço as leis. Isso não tem nada a ver com fé, né? Isso é ser tosco, isso é ser teimoso. Então esse vírus, ao meu modo de ver, foi permitido por Deus, assim como foi permitido o cativeiro de Israel, como diz no verso 4, a todos os exiliados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Deus falando, né? Então, Deus que permite que aconteçam as coisas conosco. Se Ele não permitir, não acontece, entendeu? Nenhum fio do nosso cabelo cai sem que Ele tenha que dar a permissão aí. Amém? É assim. Ele é o nosso rei, Ele é o rei do universo, Ele é o Senhor da história. Então, assim como foi permitido que eles fossem para o cativeiro, então Deus permitiu que nós estejamos passando por isso que estamos passando agora, né? Para tratar conosco, na verdade, para tratar com o mundo todo, né? O que fez esse vírus se espalhar, né, mais do que da conta, é a desobediência das pessoas. Tem pessoas lá no Brasil, conhecidos meus irmãos em Cristo, que falavam, não, isso aqui é uma gripezinha qualquer, e eu não vou usar máscara, não. Daí a pouco estava com o vírus, quase morreu, né? E aí está dando testemunho agora, que passou 18 dias mal, quase morrendo, quase mesmo entrando pro túmulo aí, pro caixão. E agora dá graças a Deus que foi liberto e tal, mas não fala mais nada que era uma gripezinha, né? Então, não adianta, sabe? Isso não é fé. Falar essas coisas, agir dessa maneira, não tem nada a ver com fé, isso é teimosia. Então, o que fez esse vírus se espalhar é a desobediência das pessoas. Essas pessoas se recusam a usar máscara, se recusam a obedecer os protocolos, se reúnem apesar das restrições, e aí está o resultado. Mas se fizermos as coisas direito, poderemos prosperar. E não só tirar lições de vida, né? Todo mundo está falando, estou aprendendo lições de higiene e tantas coisas. Mas podemos prosperar como povo de Deus, podemos crescer como povo de Deus. Podemos usar as armas que temos para crescer e espalhar a mensagem do Evangelho para todas as nações. Agora é uma oportunidade que nós temos, né? Eu já falei alguma vez, eu tenho essa chamado evangelístico, então para mim tudo é uma oportunidade. O povo lá no Brasil reclamava do carnaval, os crentes reclamavam, eu falava, não, carnaval é uma oportunidade, vamos lá evangelizar, né? Reclamava do festival de rock, falava, não, festival de rock é uma oportunidade, vamos lá evangelizar, essa é a visão, né, do evangelista. Mas tem outro tipo de visão, e querem ficar em casa, vão se isolar, vão se esconder do carnaval, vão se esconder. Bom, agora nós temos que ficar em casa de qualquer jeito, né? Interessante, bom, esse texto é muito rico, né? Nós poderíamos estar o dia inteiro falando aqui, mas eu quero ser breve. Mas a questão é que cerca de 70 anos depois, os israelitas voltaram para sua terra, assim como Deus tinha prometido, né, e enviado a carta através do profeta Jeremias. E os israelitas voltaram para sua terra e decidiram construir um novo templo, né?
Mas agora eles não tinham os recursos para construir um templo assim como era o templo de Salomão, que era suntuoso, era uma época, foi construído na época que Israel era totalmente próspero. Então não tinham esse tipo de recursos e não podiam fazer um templo tão belo, tão grande como o primeiro. O novo templo teria de ser menor e mais simples, né? Então isso desanimou o povo e a construção ficou parada há bastante tempo. E eu quero comparar isso com os dias de hoje, né? Hoje não podemos encher nossos templos, mas está restrito. Alguns templos, dependendo do tamanho, a 20 pessoas, outro a 30 pessoas. Não é como gostaríamos, né? Então é menor, a coisa é menor, a reunião é menor, a quantidade do povo é menor, né? Então essa construção desse templo mais simples desanimou um pouco o povo. Isso você vai encontrar em Esdras no capítulo 3, verso 12 especificamente fala sobre isso, né? Mas então Deus enviou o profeta Ageu para motivar o povo, né, a completar a construção do templo. Não tem problema se ele é menor, não tem problema se é mais simples. Ele lembrou o esplendor do primeiro templo, mas disse que deviam continuar a construir esse templo menor e mais simples, porque Deus prometeu estar com eles. Isso foi o profeta Ageu que falou com eles, né? Ageu 2, 3 a 5. Você vai encontrar isso. Depois você pode conferir. Então o templo era o símbolo da presença de Deus entre o povo, né? Entre o povo de Israel. E mesmo sendo menor, o segundo templo teria uma glória maior que o primeiro. Isso foi o que o profeta Ageu falou, né? A glória da segunda casa será melhor do que a primeira, será maior do que a primeira, né? Então a glória do primeiro templo era a sua riqueza material, seu aspecto imponente. Poucos edifícios da antiguidade foram tão grandes quanto aquele templo de Salomão, nem tão ricamente decorados. Eram milhões de dólares em ouro e não sei o que, né? Mas todo o dinheiro do mundo pertence a Deus, né? A riqueza do edifício não era mais o mais importante. Ageu 2, de 8 a 9, você vai encontrar isso também. Então o segundo templo teria uma glória maior e Deus iria abençoá-lo. Ali Deus iria revelar sua glória. A glória do segundo templo seria espiritual, algo que não se corrompe com o tempo e não pode ser destruído. Pode destruir os tijolos, mas a glória não, né? Então, alguns séculos depois da construção do segundo templo, esse edifício recebeu uma pessoa muito importante, a pessoa mais importante do universo, Jesus, né? O templo tinha passado por muitas reformas, mas os alicerces eram os mesmos daquela construção, né? Daquele templo mais simples, que foram lançados no tempo do profeta Ageu. O segundo templo teve a honra da presença do Salvador do mundo, do Messias, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Amém? Você pode se reunir 20 pessoas como máximo, mas o que importa é que a presença do Senhor esteja naquele lugar. Nós podemos nos reunir através de Zoom, WhatsApp, ou mandar essa mensagem como estou enviando aqui para o YouTube, ou para o Instagram, ou para o Facebook, onde for. O importante é que a presença de Deus esteja ali, enquanto nós estamos tendo essa comunicação. Amém? Isso que importa. Então, a presença de Deus é muito mais importante do que quantidade de povo, de riqueza material, fama, beleza. Todos os bens materiais do mundo não valem nada em comparação com a salvação em Jesus. Por causa de Jesus, a glória do segundo templo foi maior que a glória do primeiro. Eu quero encorajá-los a obedecer, a cumprir com os protocolos, para poder acabar de uma vez com essa contaminação, pararmos de espalhar. Eu não quero ser um dos culpados de espalhar essa contaminação. Então vamos fazer as coisas de uma forma que possamos crescer e prosperar. E quando voltemos do cativeiro, quando voltemos ao nosso normal, né,
quando voltemos para o nosso lugar de liberdade, vamos estar mais fortes, mais preparados, vamos estar melhores pessoas, inclusive vamos acabar com outro tipo de contaminação, com outro tipo de contágio, porque vamos ter costumes que antes não tínhamos, né? De ser mais higiênicos, de tentar não cuspir no rosto do outro enquanto estamos falando, e isso vai evitar um monte de outras vírus e doenças, né, que se espalham por aí. Então, irmãos, eu quero encorajá-los, sabe? Não reclamem pelo tempo que nós estamos vivendo, mas ore para que nós possamos prosperar no meio dessa situação. Ore para que nós possamos crescer no meio dessa situação. Talvez não vamos, por um tempo, ter o número de pessoas que gostaríamos de ter reunidos. Talvez não vamos poder fazer um congresso de adoração como fizemos no passado, que foi uma bênção, que abençoou tantos corações, né? Talvez os vídeos que vão ser gravados nesses últimos tempos não vão ter público, mas o que importa é a presença de Deus. O que importa é a presença de Deus. A glória da segunda casa é a presença de Deus, né? Então vamos orar por isso. Somos 30 dentro do templo. Vamos orar para que a glória de Deus se manifeste. Somos 20, somos 15. Vamos orar para que a glória de Deus se manifeste. Temos uma reunião pelo Zoom. Vamos orar para que a glória de Deus se manifeste. Amém, irmãos? Vamos aproveitar o tempo. Não perca tempo em discussões tolas, em querer impor seu pensamento, seu raciocínio. Não perca tempo com discussões políticas. Faça a sua parte. Vamos lutar com as armas que temos. E essas armas não são carnais. Amém? Essas armas foram dadas para nós, são armas espirituais. E nós podemos usá-las, podemos orar, podemos dobrar o joelho, podemos ensinar, podemos conversar, podemos ouvir as pessoas, podemos aconselhar. Amém? Então que o Senhor te abençoe e até a próxima.